Bora lá, galera, mais um videozão aqui do nosso canal e bora falar do Corinthians, né? E Felipe Coutinho, o Corinthians tem interesse em contratar o jogador para a temporada de 2023, né? A negociação é uma negociação que não é tão fácil, o jogador tem um salário muito acima da média dos padrões do futebol brasileiro, mas tudo indica que o clube não quer permanecer com o jogador, né, na próxima temporada, e com isso o Corinthians está de olho e pode anunciar o jogador a qualquer momento. E o caso também do Yuri Alberto, o jogador aceitou reduzir 40% do seu salário para poder assinar por 5 temporadas com o time do Corinthians, galera. E bora acompanhar aqui mais um vídeo do ESPN falando tudo sobre o Corinthians, Felipe Coutinho e também do jogador Yuri Alberto, que deve renovar, né? Deve conseguir o contrato, não renovar, assinar o contrato, já que o jogador está por empréstimo ao time do Corinthians. E bora acompanhar aqui mais um vídeo do ESPN falando tudo sobre Corinthians. Não quer perder o jogador assim também. E acho que nesse momento não é um investimento que o Corinthians vai fazer, né? E acho, até por questão do salário, assim mesmo, não é que ele ganha pouco também. Então, eu entendo o lado do jogador, do empresário, mas tem um clube que tem um jogador sob contrato e não vai soltar assim. Por mais que o Kia ame o Corinthians, que queira ver... Cara, não é assim que funciona. Ó, 20 milhões. Ele ama o que ele consegue fazer Não no é? Corinthians, né? Olha só, 20 milhões. Vamos supor que o Aston Villa fala, não, eu vendo por 10. De euro? Eu vendo por 10, eu faço uma promoção para o Timão, 50% promoção de final de ano. 10. Isso dá 60 milhões. Black Friday. 60 milhões. Mais o salário. Essa conta não fecha. É, que nem você me oferecer uma Ferrari pela metade do preço. Eu vou agradecer. Não, aí cai, é uma besteira. Desculpa, eu acho que é uma É só besteira. falar de PVA, né, professor? Eu acho que não, Só aí já era. eu acho que não vale a pena pagar esse dinheiro todo. Nós estamos falando aqui de cobertor curto. De um time que não tem 11 jogadores para jogar, não tem 16 jogadores ou 17 jogadores para jogar um ano inteiro. Aí você vai contratar um jogador que vai pagar 50 milhões, com 50 milhões, mais o custo do salário, né? Que o salário também não é baixo. Não, exatamente. Então você tem que colocar o custo aí. Opa. 50 milhões mais no seu salário, não vou ficar me ater apenas vou me apegar apenas ao custo. 50 milhões, você não consegue montar um time com 17 jogadores? Consegue. Fazer uma prospecção de bons nomes, né? Ninguém está falando para... Por exemplo, a questão da lateral esquerda. Se trouxer o Bidu, do Guarani e do Cruzeiro, que fez 3 boas séries B, já é mais do que o Corinthians tem hoje. E não é aquele investimento. Você está falando, nossa, tá devendo e traz o Bidu. Não, tem que continuar trazendo os É o Bidus. professor Raimundo que vai trazer o Bidu? Trazer o Bidu. Seu Bidu. É um nome pontual. Sobre quem? O Felipe Coutinho ou o Bidu? Bidu. Bidu? Por quê? Eu conversava com o Renato Rodrigues lá fora, que vê muito essas coisas, e ele não estava muito a favor, me explicou o porquê. Ele não acha que é esse jogador pro Corinthians, então... Bidu treinou hoje no CT. Eu sei. Tá lá. Pode contrariar, não sei. De repente. Tá lá. Mas você acha que o Coutinho se encaixaria bem no Corinthians? Cara, o Renato Augusto... Tecnicamente e mais, perfil. Aí a gente vai pra coisa subjetiva. Perfil. Pra mística. O que a mística diz Vamos lá, do porque é o Felipe seguinte, Coutinho? A mística não está em todas as coisas do futebol. A mística é uma coisa sagrada e ela está apenas nas questões específicas que ela decide. Tem que chamar ela no... Ela decide. Nem adianta chamar. Ela A decide. mística vem a você. Ela decide. É isso. Não é uma escolha sua. A mística é uma coisa que simplesmente Transcende. acontece e a gente não consegue explicar. É, O Felipe Coutinho, eu fico pensando... pensa aí. Vão começar a falar Felipe Coutinho e Renato Augusto precisam jogar juntos. Eu estou adiantando o papo Legal, de vocês. por aí. Vocês da imprensa. Isso. Né? Aí, tudo bem. Você já tem que pensar, você tem que armar um time com 3 volantes, mas já vai começar a fazer ali aquela árvore de Natal, né? 4-3-2-1, né? Aí quem volta para marcar pelo lado, aí o Renato está sacrificado, aí o volante tem que jogar pelo lado. O Jael Guedes, que não volta Aí mesmo. não tem jogada de linha de fundo, porque os laterais, você acabou de falar, o Fagner até consegue fazer, mas o Fábio não vai conseguir fazer lateral da linha de fundo, né? E o Felipe vem por dentro, e o Renato vem por dentro, né? E os volantes estão atrás deles, e os volantes têm que chegar construído, e ninguém abre, e o jogo fica afunilado, né? Porque fica aquela coisa, vem pra cá. Mas você pode pensar, tudo bem, se você fosse o Flamengo, que tem dinheiro para
trazer jogadores de alto nível que não precisam jogar sempre. Sabe, pô, legal, né? Já que o Renato não pode jogar, joga o Felipe Coutinho, o Útil, você tem um outro meia por trás dos atacantes. Mas quem é o atacante lá de campo? Roger Guedes. Mas ele vai voltar para recompor, ele vai ser o Roger Guedes pré-críticas do Vitor Pereira ou ele vai ser o Roger Guedes que no final da temporada se adaptou e começou a ser um jogador um pouco mais combativo? Eu não tenho essa certeza. Então, claro que é um jogador tecnicamente muito bom no futebol brasileiro, mas não é um investimento inteligente. Você já percebeu que todo o reforço o Vitor Bina está refutando nesse programa? Ele está colocando problema em todos os reforços. Traz o Gerson. Mas olha para montar. Não, Gerson eu fui totalmente a favor. Mas o Felipe Coutinho. Mas o Felipe Coutinho. Eu vou ser sincero com você. Eu vou ser sincero contigo. Eu detesto o mercado da bola. Deu para perceber. Eu detesto o mercado da bola. Deu para perceber. O nosso. Você detesta o mercado da bola porque seu time não está contratando. Não, você ia adorar. Quando eu contratava, eu detestava. Você ia adorar o mercado da bola. Detestava, né? Só que a coisa que a gente tem... Desculpa, Birner, só para não perder o raciocínio. O Coutinho já tem 30 anos. O Corinthians já tem um time de média de idade alta. Entendeu? Acho que é um outro perfil que deveria buscar. Só para voltar, eu gosto muito das contratações. Porém, a gente fala tanto de jogadores comuns aqui que ficam super valorizados e tal. Isso eu concordo. Aí chega um ou outro. Então, eu prefiro ver qual pacote de contratações e ver se aquilo pode ser montado, só com aquilo se consegue montar um time competitivo com um treinador específico que o time tem. Isso eu gosto muito de discutir. Mas aí vem o Bidu. Aí vem o outro jogador. O time está trazendo o jogador não sei quem, não está nomes aqui, porque você não vai parecer desrespeitoso. Tal. Cara, são jogadores que vão se provar, não são soluções. Então, mas e a expectativa do torcedor é enorme. E eu não estou aqui para enrolar o torcedor. A nossa discussão, nós tem razão, mas assim, num ponto aí você tem razão. Só quero entender uma coisa. A gente não fica aqui batendo na tecla, que às vezes os clubes não têm dinheiro, é dificuldade, precisa ser inteligente, precisa ter o centro de inteligência lá para dar uma olhada no mercado. Para dar uma olhada no mercado, dar uma garimpada, ver o que tem ali. Ver o que tem no mercado sul-americano, ver o que tem na Série B, ver o que tem ali, se encaixa, conversa com o treinador e tal. Pô, não tem problema o Corinthians testar o jogador, vem o Bidu, claro, não pode ser só isso. Mas num elenco como tem o Corinthians, não pode pegar um jogador ou outro desse porte e tal, que encaixa, que olhou e falou, isso aqui vai dar certo e tal. Eu acho que tem que buscar. Então. Inclusive, garimpar muito o mercado fora do país. Tem que pegar os jogadores, se ver os valores das negociações fora do país, são muito menores que as daqui com jogadores que podem atuar aqui. Eu só acho que, às vezes, se fala, chega um jogador ali de fora, vou dar um exemplo, chegou o Cantilho. Porque chegou o Cantilho, um meia, construtor, passe longo, box to box. Aí veio o Cantilho jogar. Mas quem pior é que o cara chega dessa fama. Chega o Andrés Colorado no seu Quem falou sobre isso do Cantilho? Ninguém nem sabia que era o Andrés Colorado. Aí os caras super valorizam. Não, mas jogador bom, marca não sei o quê, chega da área, fez tantos outros. Cara, desculpa. Mas é aí que eu concordo contigo. O problema é que se cria uma fama em cima de alguns jogadores que não se justifica, só que eles ficam reféns dessa forma. Mas se você faz a crítica, você fica sendo chato que nem eu. Aí você reclama de mim. Mas aí a gente tem que entender, cada um tem uma função, né? Nós temos a função de criticar, o assessor de imprensa tem a função de vender valorizar o seu produto, o clube o clube cai na dele ou não. Aí tem o videozinho. Tem o videozinho. Mas tem tudo. Pro time, não sei o quê, tem tudo. Eu acho que o Corinthians precisa montar um time competitivo. Nós estamos falando aqui sobre investimento, eu volto a falar, não vale 10 milhões do Coutinho, não. Primeiro, 30 anos. Não é nem 10, 20, hein? Eu que coloquei essa posição aqui de queima de fim de ano. O mercado da bola do Flamengo eu adoro. Vai pagar tudo isso no jogador, pega esse dinheiro todo e monta um time competitivo. Se tiver o dinheiro. Se não tiver o dinheiro, você não pode ficar sendo refém a vida inteira de empresário. Nós sabemos da influência do Kia Jorabichian dentro do Corinthians. Da amizade que ele tem com o Andrés, da proximidade que ele tem com o Juliano Bertolucci, a forma como eles trabalham, os jogadores que tem lá no Corinthians e tal. Você não pode, né? Se eu não me engano, o Bertolucci emprestou dinheiro para o Corinthians. Eu tenho, minha memória não é muito boa, mas se pesquisar acho que deve ter. Então, assim, o Corinthians não pode ficar sendo refém. O Corinthians vai ficar sendo refém desses caras até quando? A vida inteira? Desde que caiu, montou um time depois que caiu só em cima do empresário. O Corinthians de mercado tem potencial para ser um Flamengo. Lógico. De mercado, tamanho de torcida, apesar de ser torcida menor, Birner, dá para brigar. Nós estamos vendo dois clubes em uma ascensão gigantesca e o Corinthians tem um potencial para se tornar um dos. É isso. Você vê, com todos os problemas, o Corinthians continua sendo uma potência. Por que o Corinthians não olha para o vizinho ali do Palmeiras? Olha o que o Palmeiras fez. Olha o que o Flamengo fez.
peraí, até quando eu vou ser conivente com esse tipo de contato? Vou ficar sendo refém de empresário, vou ficar fazendo... Esse tema eu gosto mais. Vou procurar no começo do ano a Taunsa para pagar o salário dos meus 2 jogadores e 15 dias depois que eles assinam, a empresa foge e eu sou obrigado a arcar com o salário dos jogadores. Peraí, tem muitas coisas que precisam ser mudadas no Corinthians. O Duílio deu alguns passos, tem as suas limitações, tem, mas a questão não é só o Duílio e nem o próximo, e o próximo. A questão é, o Corinthians precisa colocar o Corinthians, entidade, como o mais importante. E faz tempo, hein? Entendeu? Esse eu acho que é o grande problema do Corinthians, é a entidade Corinthians ser a entidade Corinthians, ser maior do que tudo aquilo que envolve. O Corinthians não pode ser refém de empresário, jamais. Jamais. O Corinthians não pode ser refém de empresário. O Corinthians não pode ficar batendo na porta de empresários para ficar pedindo dinheiro. Não pode. Por isso que eu acho que o Corinthians precisa olhar para o Palmeiras, precisa olhar para o Flamengo, precisa olhar para outros modelos que deram certo. Mas o Corinthians dá certo. O Corinthians dá certo porque o Corinthians tem a mística, né, em algumas ocasiões, e tem uma torcida que empurra o Corinthians e que empurra o clube a todo instante. E a torcida do Corinthians muda o jogador, especialmente quando vai jogar na Arena Corinthians. E tem sido muito paciente. Aquele jogador que é limitado, que tem as suas limitações técnicas, ele corre demais, ele se dedica demais, porque ele sabe que na torcida existe a torcida que apoia, mas que também cobra. Então ele corre porque a torcida apoia, mas ele também corre porque ele tem medo da cobrança. Sim. Porque ele sabe que a cobrança é gigante. Então, assim, o Corinthians precisa parar de ser refém de todas essas situações erradas. Tem pessoas competentes? Tem. Tem pessoas que podem mudar? Tem. Irão deixá-las mudar? Não sei. Irão o mesmo grupo mexer político desde quando subiu da segunda divisão. Mas esse mesmo grupo político... Ganhou tudo também. Mas esse mesmo grupo político, aí encabeçado pelo Andrés, ele pode mudar. Ele pode mudar. Claro. Não necessariamente eu vou romper com o empresário, com um amigo, mas eu vou romper com o empresário. Vem cá, agora não. Você continua sendo meu amigo. Você vai ser meu amigo se você quiser ser meu amigo. Claro. Agora, o clube aqui nós iremos fazer uma coisa correta. Existe essa possibilidade. Você não precisa deixar de ser amigo da pessoa para... É isso aí, galera. Concordo plenamente com o Zé Elias, né? Zé Elias, mais uma vez, dando aula. O cara entende muito de futebol, né? E futebol, o Corinthians não pode levar da maneira que vinha levando nos últimos tempos, fazendo contratações loucas por causa de empresários, favorecendo sempre empresários e o clube sempre ficando para trás, entendeu? Porque o Corinthians não é isso. O Corinthians é um clube muito grande. Então o Corinthians não pode ficar pensando em fazer contratações que não vai ser benéfica para o clube. O Felipe Coutinho é um jogador ótimo, mas não vale a pena você pagar o valor que querem vender. 60 milhões agora para o Corinthians, eu acho muito dinheiro. O Corinthians tem 60 milhões agora? Não tem. O Corinthians já está nesse imbróglio aí com o jogador Yuri Alberto. Tá tentando ficar com o jogador. Então, eu acho assim que o Corinthians deve sim fazer uma gestão muito segura. Se não der para contratar, não contrata, entendeu? Tem que tentar elevar um cofre aí do clube. Não adianta só pensar em querer ganhar e tá devendo bilhões. Porque essa bomba vai estourar, uma hora vai estourar. Essa bomba vai estourar. Então, o time do Corinthians deve muito rever esses tipos de contratações aí, né? Jogadores que realmente vai ser útil para o clube e né, jogadores ser contratados por causa de empresários, né? Isso daí tem prejudicado muito o Corinthians nos últimos anos. Esse foi o vídeo do nosso canal, galera. Não esquece, você que está chegando aí, é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.